nossos corações gratos. Olhe para o seu irmão com a cara bem de profeta e diga para ele assim: querido, papai já preparou o melhor para você. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, como isso é verdade. Ele preparou tudo, como ele disse lá no início, e viu Deus que era muito bom. Diga comigo, muito bom. Tudo que ele fez para nós é muito bom. E ele te trouxe aqui mais uma vez nessa noite para trazer clareza e discernimento acerca da verdade do reino. E que essa verdade brilhe nas nossas vidas, dissipando todas as trevas que ainda há. Amém? Feche os teus olhos, então. Começa a falar com o seu pai. Se desligue de todas as coisas lá fora. Ah, papai, obrigada, Senhor, por nos ter trazido aqui nessa noite. Obrigada pelo sol. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, papai, por tudo que o Senhor tem feito. Porque assim como o Senhor diz sobre a provisão, o Senhor tem provido nas nossas vidas. E nós agradecemos de todo o coração. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela salvação das nossas almas. Mesmo não sendo merecedores, porque sabemos que não somos, o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor nos atraiu para a sua presença. E isso é motivo de grande alegria, Pai. Por isso nós estamos aqui, para nos regozijar na tua presença, com corações gratos, Pai. Dizer glórias e honra ao teu nome. Amado das nossas almas, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, mais uma vez, nos render a Ti em adoração, porque temos entendido, Senhor, que tudo que nós precisamos, o Senhor já colocou dentro de nós, que é a presença do Teu Espírito Santo. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar em cada vida que aqui está nessa noite, um lugar onde o Senhor goste de habitar. Que nós verdadeiramente, papai, sejamos a tua casa favorita. Amado das nossas almas, em nome de Jesus, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba a nossa gratidão, que o Senhor receba os nossos corações contritos e quebrantados diante da tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada pela paciência que o Senhor tem de nos ensinar, Senhor, de nos tomar pelas mãos e de nos conduzir pelos caminhos da verdade, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ah, papai, ah, paizinho, nós te glorificamos e dizemos que amamos o Senhor, porque não há ninguém como o Senhor. Nós te adoramos, papai. Nós te adoramos, papai. Adore o nome do Senhor, querido. Erga suas mãos aos céus e adore a Ele. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos nesse lugar. Nós te rendemos toda a glória, toda a honra, toda a adoração, todo o louvor. Querido, comece a orar em outras línguas agora. Romana lamacia como na soia e andalaia cheia. Romana queira na soia e lamana cheia e alamassou. Romana queira na soia e andalamanai. Ore em outras línguas agora. Deixa fluir o rio de Deus. Deixa fluir o rio de Deus dentro de você. Romana ciere bela soia que me ama na soia e lamana cheia. Romana era na soia e me querer beber. Ele tem descanso para a tua alma, querido. Ele tem a força que você precisa para permanecer. Não tenha pressa, querido. Você está com Ele agora. Isso, ore em outras línguas, querido.
Talvez você teve uma semana cansativa. Talvez você teve uma semana estressada. E esse é o tempo que Ele preparou para você descansar. Ore em outras línguas, ore. Se sinta livre, querido. Seja livre para adorar Ele. Seja livre. Outras línguas para Ele. Nós te queremos, papai. O culto é para o Senhor. O culto é para ti, Jesus. Nós não estamos aqui para fazer culto para os homens, mas nós estamos aqui para cultuar o Senhor, Pai. Para nos render em adoração a ti, Rei dos Reis. Para nos entregar em adoração. Manamasu que me ara manachere Erga sua voz, querido. Erga sua voz, querido. Adore, 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 adore a Ele. Todo legalismo, Senhor, nós rejeitamos desse lugar. Toda religiosidade, Senhor, não tem espaço aqui. Porque nós temos entendido a nossa filiação, a nossa identidade. E a Tua palavra diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então nós somos livres para adorar o Senhor, Pai. Nós somos livres para dançar na Tua presença. Nós somos livres para nos regozijar em Ti, Senhor. Nós somos livres, livres. Você é livre, querido. Adore Ele, adore Ele. Adore Ele. Continue em adoração. Continue em adoração, querido. Não pare de adorar. Continue adorando ao Senhor. Porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da escravidão, do jugo de Faraó,
e nos fez livres. Somos filhos, como filhos de Sara, não como filhos de Agar. Nós somos livres. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Adora, Senhor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Ele te libertou verdadeiramente. Mas foi por mim e por você que ele morreu. Ele não quer que você viva uma vida medíocre. Ele não quer que você viva uma vida de derrota. Ele tem vitória para mim e para você. Foi para isso que ele se entregou naquela cruz. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Declare, igreja. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou.
Tudo que Ele quer, queridos, é nos ensinar para nos impedir de tomar posse da nossa herança. Ele fica todo o tempo mostrando o seu passado, mostrando os seus erros. Durante todo o tempo, o diabo mostra para você que você não é capaz, que não vai dar certo. Mas ao invés de olhar para as mentiras do diabo, querido, olhe para a verdade da cruz. Olhe para aquilo que Jesus fez por você. Porque quando Ele estava naquela cruz, no momento em que houve a separação, porque Deus teve que se separar dele por causa do pecado, foi o momento mais difícil para Jesus. Mas Ele foi até o fim na sua jornada, por amor a mim e a você. Porque Ele tinha que cumprir um propósito do Pai, a fim de me fazer e de te fazer mais do que vencedor. E quando Jesus então olhou para o céu e disse: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. A minha vitória e a sua vitória foi decretada. A cédula de pecado que havia contra mim e contra você foi anulada. Quantos recebem essa verdade? Não importa o seu passado, não importa, querido, o que aconteceu na sua vida. Se você tomar posse dessa verdade e a partir de hoje viver como um livre, o diabo não vai mais ter poder sobre a sua vida. O diabo não vai poder mais, querido, prender você com as mentiras dele. Porque se Cristo os libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos livres nós temos aqui? Então saia debaixo do jugo do pecado, querido. Creia nessa verdade em nome de Jesus. Aplaudam o Senhor e dê um brado de júbilo. Não importa o passado da sua mãe e do seu pai, importa que na cruz tudo foi consumado. Ele te libertou em nome de Jesus. Digam assim comigo: eu me aproprio de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. É meu direito, é minha herança. E eu declaro, em nome de Jesus, que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Se aproprie dessa verdade, querido. É para você, é para mim, em nome de Jesus. Há um novo tempo de Deus para mim e para você. Um tempo de vivermos de fato como cabeça e não como cauda. Um tempo de vivermos como santos para manifestar a glória de Deus na terra. Mas para que isso aconteça, amados, nós temos que nos render a Ele. Porque é Ele quem vai trazer essa revelação para o nosso espírito. Você tem essa informação porque todo o tempo nós temos falado isso para você. Você talvez tenha lido isso na Bíblia, mas o Senhor quer trazer a revelação do seu espírito. A convicção, querido. Então quando você se rende a Ele, quando você larga tudo, quando você deixa tudo para estar com Ele deixa tudo para estar com você. Porque Ele encontra em você um coração disposto. E aí Ele vai formando essas verdades do reino dentro de você. Se renda a Ele em nome de Jesus. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo.
encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não te agrada. Deixa ele orar no seu coração. Deixa ele soltar você. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Somos nossos corações, Espírito Santo. E entre nós algum caminho mau. Vê se há em mim algo que não te agrada. Deixa ele olhar para você, querido. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. O Senhor traga para nós aquilo que é necessário para vivermos segundo a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, sonda-nos e nos conhece. Quebranta os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Diga para ele. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Eu me rendo, eu me Renda-se rendo, para eu me ele. rendo, eu me Levanta suas mãos para o céu. Quando nós levantamos as mãos, é como um sinal de rendição a Ele. Nós nos rendemos a Ti. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não te agrada. Arranca, Senhor. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu.
Declare. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Eu estava lendo na Bíblia, queridos, que Deus ele nos criou. E quando Ele nos criou, os anjos gostariam de fazer aquilo que o Senhor determinou que eu e você fizéssemos. Nós somos a obra-prima das mãos do Criador. Talvez você não tenha noção da importância que você tem, do valor que você tem. Nós temos um valor, querido, incomparável. O teu valor é tão grande, mas você precisa entender isso, porque Deus sonhou com você, Ele desejou você, Ele conta com você, Ele te fez a fim de que a glória dele seja manifesta na terra. E os anjos queriam ter o privilégio que eu e você temos. Assim como Jesus, Ele nos criou para sermos filhos, para cumprirmos um propósito, para exercermos paz na terra. Digam assim comigo: eu sou filho de Deus com o objetivo de estabelecer o reino do meu Pai, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você foi levantado para ser um pacificador, para ser um justiceiro, para mostrar a justiça de Deus na terra. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Toda glória e honra nós damos a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Boa noite a todos. A paz seja convosco. Glória a Jesus. Nós possamos realmente estabelecer o reino do Senhor. Os irmãos do louvor, pode se assentar. Na terça-feira eu ministrei uma palavra, Jesus dizendo: aquele que ouve as palavras do reino e não entendendo-a, vem o maligno e rouba. A palavra é do reino. As crianças pequenas, a pastora vai cuidar deles hoje aqui na sala, nessa sala do lado aqui, ó. As crianças pequenas podem vir. Aqui, ó. Vai lá, Rafa, a galerinha menor aí, ó. Mateus lá. O Oliver lá, ó. A galerinha lá. Não vai ser mais aqui? Ah, perdão.
que ela falou na sala aqui. Amém? Então eu dizia, irmãos, ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba. E isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Então, meu querido, nessa noite, em nome de Jesus, não deixe, não fique desapercebido. Busque a compreensão através do Espírito Santo de Deus daquilo que vai ser ministrado, daquilo que vai ser falado, para que o inimigo não venha e roube aquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite. Você pode dizer amém? E eu ministrei algumas passagens de pessoas que ouviram a respeito da palavra do reino, e foram pessoas que ouviram e entenderam a palavra do reino, e por consequência disso, eles receberam a bênção, o milagre, a conquista, a vitória. E eu profetizo desde já na tua vida, eu quero ser profeta de Deus na sua vida mais uma vez, que desde já, o inimigo não vai roubar aquilo que vai ser ministrado na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. E nós sairemos daqui, tomando posse da palavra do reino para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Eu quero convidar o irmão Bill nessa noite. Olha como está bonito, irmão. Olha, Jesus amado. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse irmão? Você chegou aqui, você não chegou desse jeito não, hein? Não chegou não. Há 2 anos atrás não estava desse jeito não. Jesus faz a obra, irmãos, por dentro e por fora, aleluia. O doutor Jeová, rapaz, ele mexe por dentro, né? A pastora ministrou uma mensagem aqui um dia que eu achei muito bacana, que ela ministrou sobre o oleiro, né? Que a mão do oleiro vai por dentro do vaso, né? E vai mexendo ali, né? E é interessante que ele mexe por dentro, mas ele dá um acabamento por fora. É desse jeito, não foi diferente na minha vida, né? Fiquei até mais bonito depois que eu fui para Jesus. Vamos orar pela vida do irmão Bill, esse menino de Deus que eu louvo a Deus pela vida dele. Deus tem projeto na vida dele, assim como tem nas nossas também, irmãos. Todos nós temos projetos de Deus. A questão é eu entender e me despertar. Foi o que aconteceu. Nós simplesmente fomos instrumentos na mão de Deus para destravar, tirar o lacre daquilo que Deus tem na vida dele. E agora ele está livre para voar. Então voa. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, o teu ungido, Senhor, a qual o Senhor escolheu, Senhor, mesmo antes, Senhor, dele estar neste lugar. O Senhor já tinha o escolhido, Senhor. O Senhor já tinha propósito, Senhor. O Senhor já tem até a história escrita na vida dele, Senhor. Nós simplesmente fomos instrumentos, Senhor, nas tuas mãos, para destravar, Senhor, para colocar ele em liberdade, Senhor, daquilo que o Senhor tem na vida dele. Usa ele nessa noite, Senhor, com autoridade, com poder, com graça, Senhor, em nome de Jesus. Como pastor, eu ministro, Senhor, essa palavra na vida dele, para a tua glória. A igreja pode dizer amém? Paz do Senhor, igreja. Amém. O pastor deu uma apelada ali, apelou, hein, pastor? Mas é verdade, irmãos. Quando eu cheguei aqui há 2 anos, né? Apesar que é o 3º aniversário da igreja que eu estou com eles. Cheguei dia 11 de abril de 2011. E cheguei totalmente confuso, perdido. Como já disse aqui, né? Sem entender muitas coisas. Tentei sair algumas vezes desse lugar, mas o Senhor não deixou. Porque, irmãos, quando você entende, quando você passa a entender a palavra do Senhor, você começa a entender que você tem a capacidade de transformar e que o lugar é simplesmente um instrumento, né? Não é a terra que te dá, é você quem dá a terra. Não é o ambiente
que tem a capacidade de te mudar, mas é você que tem a capacidade de mudar o ambiente. Então, eu, muito confuso, achava que os meus problemas eram com os irmãos, e na verdade não era, o problema era comigo mesmo. Eu tinha que entender o meu chamado nesse lugar, né? Tinha muitas pessoas fazendo a obra, e eu falei, nunca que eu vou ser usado ali, né? E um dia eu saí sem entender e fui buscar uma palavra em outra igreja. Falei, eu vou em outra igreja, não vou mais lá não. Estava chateado, apesar que o que impede você de caminhar, irmão, não é o local, não é a terra, mas é o pecado e nem as pessoas. Você mesmo tem que se despertar e se abrir e deixar Deus trabalhar na sua vida, né? Então, nesse lugar onde eu fui, Deus me deu uma palavra muito forte. Ele falou, volta. Incrível. Eu não esqueço disso. Ele falou, volta. Deus tem uma obra para você lá. Geralmente, né, irmãos, vem chegando de fora, as pessoas querem acolher. É isso mesmo. E lá, Deus falou na boca do profeta lá e pediu para mim voltar, né? Cheguei sem entender um pouco sobre adoração, querendo fazer várias coisas, querendo me encaixar de qualquer maneira. Tentei no louvor, né? Sem entender, achei que me boicotaram, mas na verdade não era, né? O tratar de Deus ali. Que eu vi uma gravação, irmãos, não canto nada, misericórdia, né? A palavra do Senhor diz assim, no livro de João, capítulo 4, versículo 23, não precisa abrir, mas o Senhor ali em um discurso com uma mulher samaritana, a mulher disse assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crede-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus amado, Deus querido, fala com a sua igreja, Senhor, ministra em nossas vidas, Papai amado, Espírito Santo de Deus, venha trabalhar, o Senhor tem liberdade nesse lugar, Senhor, onde aqui tem um povo que te adora em espírito e em verdade, Senhor, toca em cada alma que aqui está, Senhor, em cada pessoa que está nesse lugar, para que possamos entender a sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, aqui Jesus diz algo bem claro para a mulher, que não é no monte, não é em Jerusalém, mas o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a gente tem que entender essas coisas, temos que entender. Tivemos um seminário aqui sobre vida no espírito, e estava lotado, e cadê os adoradores? Muitos entenderam, mas poucos vieram na movimentação, na hora do momento. Estava bacana, foi fantástico tudo que aconteceu, mas e o despertar para a caminhada? É você quem faz, é você quem faz, é você quem dá terra, é você que tem que dar uma resposta para o lugar onde você está. Não é o lugar onde está que tem que te dar uma resposta, você tem que entender isso. É tão incrível que Adão caiu no paraíso, irmãos, e Jesus venceu no deserto e na cruz. Então, olha que contraste, não é o lugar, foram as pessoas, foi Jesus que entendeu o seu propósito, né? E o melhor não é o começo das coisas, mas é o fim. Eu terminei o ano passado muito mal, mas comecei bem e quero terminar bem esse ano. O pastor daqui, ele sabe disso, alguns irmãos sabem. Eu tinha um projeto de ir para a MCM no começo do ano, e falando, e achando, lá é bênção, irmãos, é um lugar de tratar caráter, verdadeiramente, só que eu precisaria entender qual o propósito a que eu iria para lá, porque se eu fosse para lá naquele momento, eu não tinha entendido nada, porque eu precisava entender que não é o lugar que vai me transformar, mas sou eu que vou dar resposta para a terra, sou eu que vou transformar. Então eu comecei a parar
parar para pensar, não entendi o porquê o Senhor não permitiu até o começo, né? E vim, e cheguei o ano e falei, não, eu vou tomar uma posição, eu vou tomar uma postura, eu vou adorar o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Irmãos, e aí eu vim e decidi rasgar e começar. Tenho projeto sim de ir para lá, tenho projeto de ir lá aprender com aqueles irmãos maravilhosos que vêm aqui, ministram em minha vida, mas ir para entender qual o propósito do reino, não para mim ir lá achando que eles vão me libertar, fazer uma libertação, como o pastor disse aqui, irmãos, algumas ministrações atrás, né, em questão de libertação, eu preciso ser, eu mesmo tenho que me libertar, para que eu possa entender que eu sou um adorador, e eu adoro o Senhor em qualquer lugar. Então, irmãos, o melhor não é o começo das coisas, mas é o fim das coisas. Eu comecei o ano muito mal, e muitas pessoas na minha frente, eu olhava e falava, meu Deus, eu estou muito longe de chegar, mas eu vou começar. Eu comecei, vai fazer um ano, dia 1º de janeiro, a qual não tenho rede social nenhuma, porque o diabo, ele usa sempre a mesma estratégia. Mas as redes sociais são bênção para quem sabe usar, e 98% não sabe usar. O WhatsApp, para vocês que não conhecem, é um antigo Mirk, era uma sala de bate-papo antiga, quem é mais antigo sabe, e o diabo, ele vem na mesma tecla, batendo ali, e ele vem roubando a intimidade do Senhor, a cultura do lugar, o modismo, vem impedindo os verdadeiros adoradores de adorar em espírito e em verdade. Somente quem consegue entender essas coisas, irmãos, começa a caminhar. Abra comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 10 em diante. Vai falar de Davi aqui um pouco. Davi aqui estava no fim, no término de sua carreira, irmãos. E ali era chegado o fim do ministério de Davi. E Satanás não conseguiu tirar aquele adorador da presença do Senhor, porque esse homem adorava em espírito e em verdade. Quando ele diz lá, numa época de sacrifício, de se sacrificar, Davi ergueu a sua mão e disse, Senhor, receba a minha adoração como sacrifício da tarde, e receba a minha oração como sacrifício da tarde, minha adoração como um incenso suave chega a ti. E ele entendeu aquilo ali. Davi era um adorador, mas o diabo tentou no meio, porque Davi adulterou uma vez, mas Davi não era um adúltero. Ele foi por algum momento, mas ele não era um adúltero. Davi era um adorador, um homem segundo o coração de Deus, um camarada que entra na sala, lá no sacerdote, pega o pão da proposição e come, e Jesus dá um testemunho do camarada lá na frente. Irmãos, ele era um adorador, o coração dele era voltado para o Senhor. E aqui, a palavra do Senhor diz, não vai dizer especificamente nesse texto, mas em Crônicas vai dizer que Satanás colocou no coração de Davi, para que ele levantasse um censo. Um homem que tinha total confiança em Deus, um homem que quando foi guerrear contra Golias, ele disse, é o Senhor que peleja essa batalha. Agora, no final de sua carreira, Satanás tentou derrubar ele ali, colocando no coração dele, para ele levantar um censo. Ali, o coração de Davi se encheu de orgulho, e ele começou a achar que toda a carreira que ele teve, foi ele que construiu. Irmão, o adorador. Então a gente tem que estar vigilante a todo tempo. É mais um término de um ano. Como você vai terminar esse ano? E como você vai começar o próximo que vai entrar? Qual a caminhada? A palavra do Senhor diz assim,
E o coração doeu a Davi. Depois que ele fez tudo isso, depois que Joabe tentou, disse para ele: não, Davi, não levanta esse censo não, cara. Olha aqui, você está enganado, é Deus que peleje. Ele ali resistindo, mas ele foi lá e levantou um censo. Ele falou assim: ó, eu vou lá e vou ver o que eu fiz e tal. Só que depois que ele fez isso, o adorador, irmão, ele não tem problema nenhum em reconhecer o seu erro. O adorador, ele não tem problema nenhum de chamar a responsabilidade para si. Ó, eu errei, pastor, vem cá, senta aqui, o problema é eu. Fala comigo aqui, me ajuda, põe a mão na minha cabeça, faz o que o senhor quiser. Chama os profetas. Não tenha medo de ir e se lançar e falar: ó, eu estou errado, pelo amor de Deus, me ajuda. Chamar atenção, pedir ajuda, isso é um ato de coragem, não de fraqueza. Porque os fracos, irmãos, os fracos são aquele que cai e não tem a capacidade de se levantar. Mas o forte é aquele que cai e levanta cada vez mais forte. E a palavra diz, depois que ele fez tudo isso, e o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, Senhor, peço-te, trapasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dizes a Davi assim: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que tá faça. Irmão, o profeta de Deus, ele não vai ter problema nenhum em chegar em você e confrontar. Se tem alguém te confrontando, irmão, é porque esse homem é levantado por Deus. Porque hoje em dia, você achar alguém que te confronta é uma raridade. Tudo pode, tudo é legal, tudo é tranquilo, vai lá, é bênção, não, é de Deus. E não é bem assim. Tem que ter pessoas que te confrontam, que apontam e mostram que você está errado. Profetas de Deus. Por falta de Gade, de Natã, que a terra está vivendo esse ribuliço que está. Porque não tem homem que tem coragem de ir lá e afrontar o rei. Afrontar não, ir lá e dizer a verdade para o rei. Não é afronta, é dizer a verdade. Aquilo que Deus colocou no coração para dizer. Em muitos lugares aí, irmãos, para não perder a ovelha, não confronta, que não é o caso desse lugar. Porque esse homem me confrontou várias vezes. Várias vezes. Não é bem por aí. Espera aí, vai devagar. É assim que funciona. E Gade veio e confrontou ali. E a palavra do Senhor diz: veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos na mão do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas não caímos na mão do homem não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram-lhe 7.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta agora, retire a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Irmãos, o Senhor, no começo do capítulo, você vai ver que Deus já estava chateado com o povo de Israel. Já não estavam agradando mais. O povo já não estava adorando o Senhor como tinha que adorar. Então ali, Davi, ele falou: não, eu não quero cair na mão dos inimigos não. E aí ele pediu: venha a peste, e veio, e começou a morrer gente ali, morrer gente. E quando o Senhor ia acabar com Israel, ele olhou, e se você estudar, você vai ver que a eira de Araúna ficava no Monte Moriá, o lugar aonde Abraão ali foi sacrificar o teu filho,
um lugar onde Abraão transformou com sua adoração. É você quem transforma o lugar, não é o lugar que transforma você. E vai tocar o coração do Senhor uma adoração para sempre, para a vida eterna. Abraão transformou o Monte Moriá no momento a qual ele levou o seu filho. Vamos ver essa passagem lá, abre aí em Gênesis 22. Vamos ver a atitude desse homem que mudou toda a humanidade. Em Gênesis 22 em diante. E Araúna ficava no Monte Moriá. Então quando o anjo chegou e viu ali, Deus viu que era o lugar onde tinha sacrificado, onde tinha levado Abraão para um sacrifício, para uma adoração. Ele disse: basta, basta. Porque teve um homem que transformou este lugar. Ele construiu aqui um altar para me adorar. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, depois dele ter feito a aliança com Abimeleque lá, depois dele ter perdido um filho porque ele mandou Ismael embora, né? Aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão, provou Deus provou a Abraão. Deus tirou uma prova. Às vezes, irmão, você está passando por um momento de dificuldade, é Deus te testando, para saber se você é verdadeiramente um adorador. Se você adora em espírito e em verdade, ou o que você diz é só da boca para fora, e o seu coração está longe do Senhor. E disse Abraão, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, naquele momento ali, o coração de Abraão doeu. Teu filho, teu único filho. E Abraão, continuando o texto, diz: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Em nenhum momento você vê Abraão questionando a Deus. Em nenhum momento você vê Abraão dizendo a Deus: Deus, mas foi o filho da promessa, aquele que o Senhor me deu. Senhor, por quê? Pai, por que está fazendo isso comigo? Eu não mereço. Muitas das vezes a gente responde a Deus assim, quando Deus pede algo, um sacrifício: pega o filho que tu amas. Porque a adoração é o amor respondendo ao amor. É quando o amor responde ao amor, aí o seu espírito liga ao Espírito de Deus. Porque o versículo que eu mais gosto diz isso. Diz assim, Efésios 1,4, que diz que Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo. Então eu sou espírito. Então eu só posso adorar o Pai em espírito. Por isso que eu não posso caminhar ligado nas coisas desse mundo. Por isso que eu tenho que me abrir, me despertar para o espiritual, viver mais naquilo que vai ser a sua origem, que é a sua origem, que é a sua casa, o mundo espiritual. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali. E havendo, leiam aí, em voz alta, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele pegou o filho, o seu único filho, disse ao seu servo, que era escravo, que não estava liberto. Por quê? Porque quem não está liberto não vai entender, vai achar que é doidura. Vai achar que é doidura você viver sem as coisas que o mundo te oferece. Esse cara está louco. Mas aqui em nenhum momento ele falou o que ele ia fazer, porque ele não queria ninguém que não era liberto dando palpite na vida dele. O problema é que a gente está buscando palpite nos escravos, dando mais ouvido para os escravos do que para Deus. Escravo do mundo, buscando respostas no mundo.
Ele diz: fique aqui e eu e o menino vamos adorar. E tendo adorado, a gente voltaremos. Ele tinha certeza que ele ia voltar. Ele tinha certeza. Algumas coisas a gente tem que ficar calado, irmãos. Porque muitas pessoas não vão entender o agir de Deus na tua vida. E quando você passa a dar ouvido, você começa a ficar preso. E Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem algo para te dar. E as pessoas não vão entender o sacrifício. Por isso que Abraão aqui, ele ficou em silêncio. Porque quem não é livre, não entende o que é adorar o Senhor. Quem não é livre, não consegue enxergar o espiritual, o sobrenatural de Deus. Tocar nas promessas. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e a angústia foi aumentando. E disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Nesse momento, imagina, irmãos, vocês que são pai, o coração de Abraão nesse momento. O coração dele doeu, apertou naquele momento ali. É um momento que, se a gente for parar para pensar, é um momento de desistir, tocar num filho. Não, Senhor, eu não aceito isso, meu filho não, faça o que o Senhor quiser comigo. Não é assim, muitos pais dizem: não toca na criança não. Em nenhum momento ele fez isso, porque ele sabia quem ele servia. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua identidade em Deus. Ele sabia. Então, o que ele ali naquele momento apertado, mas ele disse para o menino, e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus proverá. E ele foi rumo à transformação de um lugar que ia marcar para sempre a história da humanidade, que era o Monte Moriá. Ele foi em direção àquilo. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs-lo em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Mais uma vez ele disse: eis-me aqui. No momento a qual ele ia sacrificar, no momento a qual ele ia entregar o seu Isaque, ele podia olhar e falar: o que você quer? Eu já estou fazendo aquilo que você pediu para mim fazer. É assim que muita gente trata Deus. É assim que muitas vezes nós tratamos Deus. Quando Ele diz para você: ei, ao invés de você dizer: eis-me aqui, a gente responde: o que é? Eu já estou indo na igreja, eu já estou fazendo as coisas, o que mais o Senhor quer de mim? Ao invés de dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Era um momento difícil para Abraão, mas Abraão precisava dar uma resposta para aquela terra. Ele precisava levantar ali um altar. O que nós temos feito quando o Senhor nos chama no momento de dificuldade? Será que estamos dizendo: eis-me aqui? Foi um mês terrível para mim, irmãos, esse mês. Terrível. E eu lá: Deus, Senhor, eu preciso voltar àquela adoração. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu falando para Deus: eu preciso entender o que está acontecendo. E Deus disse para mim: você precisa entender o momento. E eu fiquei sem entender. Aí, numa dessas conversas com o pastor, Deus começou a clarear minha mente, caiu o véu. Meu Deus, eu não acredito que eu caí nessa de novo. É fim de ano.
é um término de um ciclo que está se fechando. O melhor não é o começo. Andou bem até agora, e Satanás agora que ele vai tentar tirar, é agora que ele vai tentar te arrancar, porque você vai terminar um ciclo, para passar de fase, caminhar. E o que nós temos feito? Era para estar lotado aqui, essas cadeiras, mas fevereiro lota, março lota, porque é promessa, é ano novo, vida nova. E as pessoas deixam a vida dela entrar na rotina, deixam entrar numa rotina, e aquilo acaba matando a fé. Irmãos, precisamos entender um momento, qual o momento que você está vivendo. É difícil, talvez é o momento de você entrar no quarto e se trancar, talvez é o momento de desligar a televisão, talvez é um momento, um final de ano, de você fazer um jejum de internet. Irmãos, qual o momento que você está vivendo? Qual a resposta que você vai dar para Deus? Então disse-lhe: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. A gente entrega tudo para Deus, mas aquele Isaac, como é difícil entregar aquele Isaac, aquilo que a gente ama, no oculto. Às vezes muitas pessoas não precisam saber qual é o nosso Isaac, só nós temos ele. E Deus está pedindo, e você está lutando. Entregue o Isaac, marca um lugar onde você levantou um altar. Levante um altar para o Senhor. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pela sua ponta no mato. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá, irmãos. O Senhor proverá. Qual a dificuldade que você está tendo de entregar esse Isaac? Irmão, se é algo oculto, não é de Deus, traga as claras, rasgue com sua liderança, fale para ela. Não comece o ano em cima de coisas ocultas, porque nada que é oculto, nada que está encoberto, que não será descoberto. A palavra do Senhor diz: nenhum conseguiu esconder. Moisés matou um egípcio e acharam. Ele foi ajudar um camarada, só estavam os dois lá, e descobriram que foi ele. É tempo da gente jogar limpo, claro, e marcar um lugar. Agora voltando ao texto de Samuel, 2 Samuel. Vamos entender um pouco agora desse lugar e o que fez Davi um adorador. Voltando lá, depois que o Senhor teve essa visão, e que a gente voltou no tempo e entendeu o porquê o Senhor parou o anjo naquele lugar para não destruir, porque ele lembrou que um adorador marcou aquele lugar. Só que Davi também era um adorador, Davi também adorava o Senhor, e Davi não queria ficar parado na adoração de Abraão, não, ele também queria marcar o lugar dele lá, ele queria deixar a marca dele. Não vive do altar dos outros, faça para você um altar, você é Deus. Tem pessoas vivendo do altar dos outros. É momento de se rasgar e você construir um altar, ainda que seja no mesmo lugar. O Senhor vai aceitar, porque o maior altar é você, é Deus. Faça da sua vida um altar. E diz assim a palavra: e vendo Davi o anjo que feria o povo, falou o Senhor e disse: eis que eu o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Chamou para ele a responsabilidade. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão
contra mim e contra a casa de meu pai. Gade veio naquele mesmo dia. Gade veio. Vai lá e levanta um altar. Adorador, sobe lá. Faça o seu altar. E Davi ali entendendo aquilo. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: porque vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo. E disse Davi: para comprar de ti esta era, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parece aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos do boi para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: ó Senhor Deus, ó Senhor teu Deus, tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço tu comprarei, porque não ofereço ao Senhor meu Deus holocausto que não custe nada. Araúna veio a ele e disse: Davi, toma tudo, cara. Muitos cristãos iam falar: é de Deus, de graça. Aleluia, xere, cantarabala, de Deus. Mas um sacrifício tem que ter preço, tem que ter valor para você marcar um lugar. Tem gente entregando as coisas de qualquer jeito para Deus, e as coisas não acontecem por quê? Mas eu entreguei sacrifício de graça, recebendo na mão de Araúna. Os Araúnas vindo e entregando, fazendo aquele jejum de 2 horas antes de dormir. Irmãos, tem que ter um preço, tem que ter um valor. Você tem que marcar um território com uma adoração verdadeira. Abraão marcou aquele lugar, entregando o seu filho, e Araúna queria dar as coisas de graça. De graça, para marcar um lugar, território, um altar, construir um altar para o Senhor. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto e oferta pacífica. Assim o Senhor aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Davi entregou ali a sua adoração. Davi construiu um altar. Isso é vida de adorador, irmãos. É você entregar algo com valor, com preço para Deus. Mais um ano vai se iniciar, mais um ano você vai pôr a culpa no lugar. Muitas pessoas estão saindo porque não têm entendido o propósito de Deus. No momento que as coisas ficam difíceis, é mais fácil você sair do lugar. Era mais fácil Abraão pregar a criança e ir embora. Mas não, ele falou: eu vou ficar, eu vou até o fim. As pessoas não estão entendendo o processo de ser um adorador. E por isso que as coisas não estão acontecendo. Adorador verdadeiro, que adora em espírito e em verdade. Será que a igreja está entendendo? Mais um ano está começando. Deixe para trás as coisas que ficou velha. Deixe as coisas velhas para trás. Comece de agora, aqui agora, marcar o seu território. O Senhor te chamou, a igreja mundial de Jesus, porque você tem algo a contribuir para esse lugar. O Senhor contou com você quando Ele estabeleceu essa igreja na região celestiais. E quando Ele deu a visão para o pastor Ademir, Ele já contava com cada um de vocês que aqui está. Construa o seu altar. Irmão, eu olhava e como era difícil de eu estar aqui. Como era difícil
difícil, tinha muita gente na minha frente, eu olhava assim e falava, Senhor, a gente já pregando, não, o Senhor não tem nada para mim ali não, Senhor. Há um preço a pagar. Não era no louvor, o Mateus me falou esses dias, o Mateus foi dormir em casa e falou assim, nossa, Bill, você queria cantar e Deus não queria te usar no louvor não, hein? Eu falei, Mateus, você vê que a gente tem que apanhar para aprender. Eu amo louvor, mas não é ali meu lugar. Deixa para os meninos que sabem tocar. E a gente adora em espírito e em verdade. No meu quarto eu adoro o Senhor. No chuveiro também. De vez em quando com os amigos mais próximos. Irmãos, pregue com sua vida. Você não precisa de um púlpito para pregar. Eu liguei para o João e estava conversando com o João. O João pregou essa semana na minha vida que ele marcou. Ele estava com tênis e eu fui contar essa história. E eu fui para a casa do vô dele lá. E eu disse para ele, nossa João, que tênis que é esse, cara? Aí ele pegou e falou assim, meu pai comprou lá em tal lugar. Eu falei, eu te dou tanto, quanto você pagou? Ele falou, eu paguei tanto. Eu falei, eu te dou mais tanto em cima para você me vender. Ele falou, não, eu gosto demais desse tênis. Não, cara, nossa, eu queria um tênis desse. Eu falei, então tá bom. Na segunda eu cheguei para aula, abri ali e vi o tênis dele lá. Eu falei, o tênis aqui. O pastor falou assim, o João deu para o morador de rua. E eu saí daquilo com aquilo na cabeça. E Deus disse para mim, ele entendeu, ele é um adorador. O dinheiro não compra aquilo que você tem para adorar. Ele deu o tênis. Mas ele não quis me vender. Tinha valor para ele porque ele não quis me vender. Mas ele deu porque ele está entendendo o processo de ser um adorador. Irmãos, entenda o processo. E você vai pregar na vida das pessoas sem precisar pegar um microfone. Talvez o seu chamado é pregar com atitudes. É tempo de voltar, irmãos. É tempo de voltar. Medite na palavra do Senhor. Medite. Irmãos, talvez você esteja assim, Talvez você precisa voltar. Fala com o Senhor agora. Agora é o momento de você levantar o teu altar. O recado já foi dado daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Agora é o momento de você marcar território. Você falar assim, Senhor, o Senhor fez na vida do Bill aqui, o Senhor fez na vida do Luciano, da Tia Márcia, de muitas pessoas. Vai fazer na minha também, eu vou marcar esse lugar. Talvez você esteja assim, É tempo de voltar. Jesus morreu na cruz de braços abertos. Para você, Ele está te esperando. Joga esse pecado fora. Esse pecado não vai te levar a lugar nenhum. Esse orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Lá no céu vamos ser todos amigos. Vamos estar todo mundo junto. E vamos ouvir o Pai pregar para nós. Pode fazer por mim. Decida recomeçar. Decida recomeçar, irmãos. Não guarde mágoa, orgulho. Aqui, Davi não precisaria disso. Mas Davi era um adorador. Quando Davi ergueu sua mão lá e adorou, e disse, Pai, receba minha adoração. Quando Davi se entregou, Deus disse, eu achei Davi, o homem segundo o meu coração, aquele que vai construir o templo. Muitos acham que foi Salomão que construiu o templo. Foi Davi, porque ele foi o primeiro templo do Senhor. E Jesus veio da linhagem de Judá, que vem de Davi. E Jesus diz assim, derriba esse templo, em 3 dias eu construo de novo. Numa época em que o sacrifício valia
Muito, mas Deus não buscava sacrifício. Deus não busca mais sacrifício. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque lá em Jeremias, capítulo 7, a palavra do Senhor diz: quando eu te tirei da terra do Egito, eu não disse nada para vocês, aos pais, sobre sacrifício, porque Ele estava buscando adoradores. Foi bênção, o pastor Suzano está aqui. Deus não busca adoração. A adoração foi para o momento, a adoração foi para o despertar. O pastor Suzano foi embora e é hora de você marcar o lugar agora. Ele foi abençoar outros lugares e deixou aqui o recado, como aqui também estou deixando para vocês. O Senhor está deixando. Deus abençoe a igreja.